Glória a Deus, meus amados. O canal é o Caixa Preta Teologia. Para quem tem o chamado, 4 fases do chamado do rei. Tem muita gente, canal Caixa Preta, que tem um chamado e não sabe como resolver a questão do chamado. Bem, a pregação pode ser o primeiro elemento que vai te ajudar na hora de atender o chamado. Toda vez que você se prepara para pregar, automaticamente você entende melhor a Bíblia Sagrada, e isso pode te ajudar. A parceria maior é com Ciências Sacras. Esse projeto chamado Ciências Sacras, você tem toda a pesquisa do doutorado em teologia avançado e otimizado, com 520 matérias e com preço baixo. Bem, Exúsia é uma demonstração de conhecimento que é caminho obrigatório para todos aqueles que querem trabalhar com a pesquisa. Bem, o que nós temos aí? Pessoas que buscaram a Deus e entraram na sua história, entraram na história do céu, na história de Deus, na história da eternidade. Bem, Abel foi aprovado, o seu sangue de Abel clama até hoje. Sete foi mais semelhança de Deus, conforme a mais semelhança. Enos invocou o nome do Senhor. A história de Enos está está embrenhada, está anexada na história de Deus. Noé era remanescente, como Noé, pouca gente. Enoque andou com Deus. Abraão tinha um altar. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E o Senhor estava com José. A minha história na história de Deus. A tua história na história de Deus. Nesse caso, a variante aqui, a minha história na história de Deus. 4 fases do chamado do rei. Esse é o tema. Quando eu prego sem tema, significa que eu estou dando tiro para todo quanto é lado, para ver o que acontece, o que pode ser usado. Isso é complicado. É bom, é importante ter um tema. Fazer um esboço significa estar pronto para a pregação. A regra da igreja primitiva era a pregação nível 3, ou 4, ou 5. Então nós vamos estar estudando sobre isso aqui hoje. A pregação nível 3, 4, 5. Bem, a sua história na história do rei. O esboço daqui. A sua história na história do rei. Primeira fase. Onde o rei te achou? Aonde o rei te achou? Isso é importante. Quando Jesus achou um homem paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Levar o leito é para lembrar de onde ele te tirou. Então nós temos aqui, numa segunda fase, nós temos o que? Aprendendo com o rei na guerra. O rei não chama você porque você sabe, ele chama você para te ensinar no caminho. Nós temos uma matéria sobre isso aí. Terceira fase, os valentes de Davi, no caso, valentes do rei. A quarta fase, nós temos o nome na lista do rei. A parceria com o curso Expositor com Excelências, cuja oratória é importante. Então nós vamos direto para a primeira fase, conhecido como a fase inicial. Lembrando que para entrar na primeira fase, nós temos uma introdução, tá bom? Não adianta o cara vai direto para o esboço, não. Ele tem uma introdução que tem que ser bem feita. Nesse caso aqui, os valentes de Davi, a introdução tem que ser na escolha de Davi. E o que Davi significa com base em Jesus, que é o reinado maior, e o que isso tem a ver com a igreja. Então, uma introdução nesse nível aí de desdobramentos. Vamos prosseguir. Onde o rei te tirou, e a Bíblia vai dizer sobre aqueles homens que estavam na chamada famosa caverna de Adulão. Caverna era o lugar de colocar defunto. Ali eram amargurados, ali eram endividados, ali eram homens oprimidos, condenados, que ninguém acreditava. Porém, o rei acreditou. E aí vem a mensagem: será que eu estou atraindo o chamado do rei? Ou o rei acreditou em mim e ele acreditou errado? Como é que está essa história aí? Bem, na época de Moisés tinha 600 mil valentes. Teve uma época de Davi que de 400 foi 600 valentes. Então, se você fizer uma matemática, 600 mil para 600 valentes, a cada 1000 tinha um. Teve uma época que eram 400 valentes apenas. Olha que interessante. O texto vai estar em 2 Samuel capítulo 24 e 1 Samuel capítulo 22.
Bem, no primeiro texto, a palavra adulão, lugar da antiguidade, para os alunos de hebraico, adulão, lugar de antiguidade. Aí vem a mensagem, qual é o lugar da antiguidade? Para nós, a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos ficou conhecido como lugar da antiguidade, a imagem do primeiro estado, que significa o caminho estreito. No grego, a imagem do primeiro estado, na sua etimologia. Bem, quem é que estava lá? Eles estavam em aperto, homens endividados, homem de espírito desgostoso, e aí o rei mandou chamar para ser valentes, e aí vem, estavam condenados, estavam banidos, estavam desvalorizados, amargurados, em aperto. E essa palavra em hebraico aqui é assustadora, esse aperto aqui, endividado, é interessante. Bem, esses valentes aqui receberam o quê? O chamado do rei. E eles valorizaram, afinal de contas o rei acreditou em mim, afinal de contas o rei acreditou neles. E aí vem a mensagem, quero trazer memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia vai dizer que ele confia em ti. Como assim, uma Bíblia? Eu não entendi. Ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, vem se ele confia, é interessante. No mundo antigo, nós temos a figura de uma pomba. O rei confiava que a pomba ia trazer a mensagem do campo de batalha. O rei confiava na pomba, pomba imaculada. Será que o rei pode confiar em mim? Isso é importante. Vamos prosseguir. Acabando a primeira fase. Esse projeto aqui é o Sheirite. A palavra Sheirite significa remanescente. Correlete. Correlete é pregador. Salomão diz, eu fui rei. Você foi no passado? No passado. O que você é agora? Agora eu sou correlete. Agora eu sou pregador. É importante, hein? Inclusive é o curso nosso de oratória. Esse ano que vem, esse ano está fechando com o Querux, né? E agora o ano que vem, Querugma. Vai começar uma turma nova da arte de pregar, 25 ciências da arte de pregar, sendo que no Brasil só chegou 8 ciências. O Brasil defasado nesse momento aí. Vamos prosseguir. Isso aqui é para lembrar antigamente, né? Antigamente trabalhava com videoaula, interessante. Hoje a maioria está disponível, 90% já disponível na internet, sem custo adicional nenhum. Mas antigamente era assim, né? Você saía com um monte de videoaula e ficava lá vendendo na porta da igreja. Interessante. Segunda fase, tempo com o rei, aprendendo com o rei. A pergunta é, vem cá, aceitei Jesus, eu tenho um tempo com Jesus? Eu tenho um tempo com o rei? Eu tenho um tempo com o mestre? Eu gosto daqueles 12, eles ficavam dia e noite com o mestre. Quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, é como se eu estivesse andando com Jesus. E se eu medito só no domingo à noite, então eu tenho encontros com Jesus, não a vida com Jesus. Importante essa história. Eu vou assustar vocês aqui, porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel, capítulo 27, sobre aqueles homens que começaram a andar com Davi em tempos de guerra. Davi foi para Ziclac, no original assustador, e eles ficaram para baixo, para cima com Davi, com o rei. Quanto tempo, irmão Abílio? Eu fiz questão de valorizar o texto, 1 ano e 4 meses. Tem gente que fala assim, agora eu vou ficar mais perto de Deus. Não sabe que é batalha, é guerra, é peleja. Quanto tempo, irmão Abílio? 1 semana de batalha? Não, na época aqui 1 ano e 4 meses. É batalha, guerra, peleja, batalha, guerra, peleja. Hoje nós estamos vivendo uma geração que põe uma provinha, hoje é prova, amanhã é vitória. Não, hoje é prova, guerra, batalha, vai embora até completar um tempo. Então nós temos que botar o psicológico, vem cá, será que eu estou pronto para enfrentar 1 ano e 4 meses de batalha, para começar agora depois a levantar patentes maiores? Então isso aqui assusta, hein? Eles guerreando dia e noite, mas num dado momento, ainda naquele contexto ali, eles guerreavam na terra do inimigo, na terra dos filisteus. Se aponta para a missão, fazer bonito para Deus na terra do inimigo, conseguir levar o nome do Senhor na terra do inimigo, conseguir entrar na guerra de Deus, vencendo na terra do inimigo. Hoje tem uma geração que só vai onde já tem. Nós precisamos de gente que pisa onde ninguém vai. Quando você pisa onde ninguém vai, você está construindo batalha, fortaleza de Ziclac na terra do inimigo, valentes do rei. Aí você mexeu com o coração do rei.
Ah, eu sou valente, lá na terra de Saul, meus pêsames, eu quero ver ser valente Ziclac, na terra do inimigo vencendo. Aí nós temos um texto que diz que o negócio era pesado. Só que eles passaram numa cidade chamada Gate e passaram direto, isso é um problema. Eles, em vez de guerrear, na época de Josué, eles passaram direto em Gate, e agora nós temos um gigante de Gate, aí os Golias. Então tem muita gente que deixa de fazer as conquistas e depois tem batalha pesada construída. Esse ano nós trabalhamos com um projeto, o expositor erudito. A Bíblia diz lá em Isaías, ó, Deus me deu uma língua erudita, a palavra hebraica é limud, preparada para falar, sabendo o que responder, sabe a palavra certa para usar na hora certa, uma língua erudita, isso é importante. Lembrando que nós trabalhamos com pelo menos 400 ciências, o cristianismo, mensagem integral, né? Mensagem integral, 400 ciências, isso vai deixar qualquer erudito secular aí no bolso, ou seja, a igreja não tem que ter medo dos acadêmicos, é o contrário, os acadêmicos que tem que ter medo da igreja. Limude, língua erudita. Então vamos para a terceira fase. Agora eles não são aqueles amargurados, endividados, agora eles não são aqueles que estão só andando com o rei, agora eles são os valentes de Davi, agora eles têm nome de valentes, e aí um conjunto. O problema é que na hora que eles voltaram da batalha, o inimigo foi lá na terra, no acampamento dele, levou os filhos, levou a esposa, levou tudo. E agora? Levou as posses. E eles estão voltando da batalha. E aí aparece a história do ribeiro de Besor. Em uma Bíblia, essa história está escrita em que li? 2 Samuel capítulo 30, está a história aí. E o que fizeram? Davi se pôs a buscar Deus, e Deus falou que era para ir para a batalha, que era para ir para a guerra. E o problema é que esses 200 ficaram no ribeiro de Besor sem conseguir atravessar. Aí a mensagem vem. Qual é o segredo dessa história? O ribeiro de Besor. Lutando pela família, lutando pela tua casa, lutando pelos teus filhos, lutando pelas suas conquistas. E aqui é interessante. O que nós temos aqui? Bem, nós temos um B-E-S-O-R. Besor. Besor significa o quê? Lugar de boas novas, lugar de boas notícias, no hebraico. Tem muita gente que só lembra de testemunho, só lembra de escândalo, só lembra do que deu errado, só lembra de confusão. Meus pêsames, ficou preso no ribeiro de Besor, mas nós precisamos atravessar o ribeiro de Besor, largar as más notícias para trás e valorizar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, vou lembrar do que é bom, né? Na época da Palestina, muita gente cega, muita gente doente, muita gente pobre. Jesus está olhando para o lírio dos campos. Olhai pelos lírios, olha que interessante. Olha o lado bom da coisa. Nós precisamos olhar a vida com mais alegria, com mais ânimo, com mais, como é que eu vou dizer, mais esperança, que diz a Bíblia que a esperança é a âncora da alma, né? Hebreus capítulo 6. Então vamos lá. O projeto agora é o projeto Correlete, preleção, pregadores especiais. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com a mensagem tópica, e nesse caso, por a mensagem ser tópica, ter exegese ou exúzia e ter fator surpresa, nós já estamos no nível 3. Se em cada tópico eu botar um fator surpresa, eu já cheguei no nível 4. E se eu botar demonstração de conhecimento em cada tópico e fator surpresa, aí eu cheguei no nível 5. Essa é a regra. Quarta fase, ter o nome no livro do rei. Os nobres são eternizados. Olha aqui, aí quando chegamos lá em 2 Samuel 23, versículo 20, nós temos aí o Benaia, a história dos homens aí que foram e valorizaram, homens que ficaram presos na história do rei. A pergunta é, será que meu nome está na história do rei? Na genealogia do rei? No livro do rei? É interessante. Aqui está aqui o nome, José Bacebete, mas quem? Tinha mais outros aqui, Eleazar, tinha mais? Claro que tinha, nós temos homens aí, Samar, que marcaram a história para Deus. O que esses homens fizeram? Esses homens conseguiram entrar na guerra. Tem a história de um que foi vencer um leão na cova e no tempo de neve. Ele podia dizer, está em neve,
ele podia dizer, é um leão, ele podia dizer, a cova está escura, mas ele não olhou para as crises, não olhou para as intempéries, não olhou para os impedimentos, ele falou, eu vou entrar na cova e vou vencer a batalha. Homens que entraram para a história. Na primeira fase, fator surpresa, adulão, lugar da antiguidade. O padrão é a igreja primitiva. Século 21 tem que aprender sobre o século 1. O que nós temos na segunda fase? A terra dos filisteus, fazendo bonito na terra do inimigo, chegando onde ninguém chegou, guerreando onde ninguém guerreou. Missões. Tópico 3, terceira fase, o Ribeiro de Bezó, boas novas, conseguindo ter boas novas mesmo em dias de guerra, mesmo em dias de saque, mesmo em dia de guerra com o filisteu, guerra de Amalequita, guerra dobrada, muitos dias de guerra, peleja, cansaço, fadiga, mas ânimo sim. E o último tempo, um memorial, deixando um legado, deixando uma história, para que quem vem depois da história possa se inspirar na sua história, quando a sua vida inspira as outras vidas. No finalzinho da vida de Jó, Deus chega para Jó e fala, olha o tempo das cabras monteses, a cabra montesa, ela segura vida durante o inverno, porque ela sabe que se ela morrer, a descendência que vem depois morre também. Então ela segura firme para a próxima descendência conseguir manter-se viva. Que Deus venha nos ajudar a sairmos daqui como cabras monteses, vencendo batalha, vencendo os filisteus, vencendo os amalequitas, vencendo as crises, vencendo as guerras. Começou como aflito, amargurado, condenado e encerrou a minha história na história do rei. O que é a história na história do rei? Jesus disse, ao que vencer, darei sentar comigo no meu trono. A Bíblia fala sobre coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível e coroa de glória. A tua vida na vida do rei, a tua história na história do rei. Lembrando, pessoal do hebraico, lembrando, ciências sacras, é interessante, o curso sem formatura, mas não formado, mas informado, com a informação máxima, 520 matérias. Que Deus abençoe a todos, vamos vencendo. Parceria, canal Caixa Preta. Glória a Deus.